bom? Estamos no meu canal hoje, Artes com Lu. Tudo bem, gente? E hoje a gente vai fazer uma mesa redonda, temos um convidado especial e a gente vai trabalhar harmonia cromática. E para isso hoje eu convidei uma pessoa muito especial, né? É o professor e doutor William. Obrigado, Luciana, pela oportunidade. Estamos aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão e os benefícios, né, referente à arte, que a gente pode chamar também de uma arte cromática, né, de mesa com o paciente, com aquele que está com o distúrbio da depressão. Também falar um pouco, né, o que é a depressão, como que ela inicia, quais são as características, né, o que pode levar, os sintomas. É importante da gente estar falando um pouco, né? E também a gente vai ter a oportunidade de bater um papo bem descontraído, algo diferente, não daquele consultório clínico, atividades um pouco diferentes daquilo que a gente está acostumado, porque a gente quer chamar a atenção da importância, né? Então eu gosto de associar essa situação com a arte, com o afazer do paciente, dele estar interagindo, né, com situações que ele não estava acostumado, ou muitas vezes ele já vinha fazendo, mas ele deixou de fazer, Luciana. Ele parou de fazer. Sim. E quais motivos que levaram ele a parar de fazer essa arte que está fazendo, os reforçamentos que a gente chama, o que ele deixou de fazer, né? Aquilo que ele fazia antes ele parou de fazer, por que ele parou de fazer, né? É importante isso. Muito interessante esse assunto, né, gente? Porque assim, a arte, que nem eu escolhi um mosaico, eu já separei o material, né? Que assim, melhora o ponto assim, mental, físico, emocional, bem-estar, porque assim, nós estamos aqui com um aluno hoje, que é o João, dá um oizinho lá, João. E a gente vai estar trabalhando isso daí. Concentração também, né, professor? Ajuda. Então assim, a arte, ela faz parte do ser humano, né? É muito necessário, não só com o artesanato, a música em si, a dança, é muito importante, né, gente? Então vamos né? Sim, vamos lá. Bom, primeiro eu queria falar um pouco sobre a depressão. Bom, a depressão, ela é um distúrbio que ela acaba acontecendo do seguinte: há um rompimento na vida da pessoa, há uma frustração na vida da pessoa, um acontecimento na vida dela, que isso torna ela... A gente tem uma diferença de tristeza, né? Deixa ela embotada. O que é embotada? Ela fica um pouquinho mais... não interage tanto quanto o ambiente dela. Ela começa a analisar, ela começa a verificar certos acontecimentos na vida dela que frustra essa paciente. O que acontece? Ela vai ficando o quê? Um pouquinho triste, ao tempo vai aumentando essa tristeza, muito bem, Luciana. Ela vai se isolando, vai acontecendo dela não querer mais sair, só querer ficar em casa. Ou ela começa a comer muita coisa, ela começa a ficar também aquela pessoa muito, eu só quero dormir, eu não quero sair de casa, tudo pra mim não faz mais sentido, e não toma mais banho, não trata mais da sua higiene. Dependendo da gravidade da depressão, nós temos a leve, né, a depressão leve, a moderada e a profunda. E nessa situação de você ter a leve, ela já começa a não querer mais sair. A moderada, ela começa já a fazer o quê? A fazer alguns cortes na pele, ela começa a querer sentir dor, porque a dor ela traz um alívio, traz prazer para ela. Só que volta, né? Eu relato isso para o paciente seguinte: você vai, se corta, né? Mas ela vai voltar, né? E chega numa situação também, na profunda, que ela começa a arrancar tuchos da cabeça, né, do cabelo. Então ela começa a arrancar tuchos. Isso então você já está lidando com uma depressão um pouco mais profunda. E como que a gente pode tratar essa depressão? Bom, primeiro, dependendo da depressão, não tem outro jeito, a gente tem que entrar com medicamento, tá? A gente entra com um medicamento para aumentar um pouco, elevar um pouco essa tristeza dela. A gente faz com que a pessoa consiga dar um ânimo nela. Aí entra com a psicoterapia, né, que é onde o psicólogo entra. A gente começa a dar alguns afazeres, a gente começa a dar alguns reforçadores. Aquilo que ela fazia, eu saía, eu saía com meus amigos, eu ia para o shopping, eu estudava, agora não tenho mais vontade de estudar.
eu fazia os deveres, não tem, eu tinha alguns objetivos, não tenho. Então a gente vai começar a trabalhar novamente isso nela. E aí que eu falo que é importantíssimo essa arte, né? A arte, interagir, né? Então, essa arte que a Lu vai nos explicar aqui, a gente está interagindo aqui. Percebe-se que poderíamos ter vários outros alunos, várias outras pessoas com o problema da depressão. O que a gente vai fazer? A Lu vai explicar para vocês referente a esse trabalho. Então é muito legal que a gente comece. Às vezes você pensa, pô, mas isso daí é uma coisa tão simples. É da simplicidade que vai aumentando os reforçadores da pessoa que tem a depressão. Aí ela começa a reativar aquela vontade. Sim. Aí um convite. Gente, um convite para uma pessoa que está com depressão para ir do outro lado da rua é uma coisa assim espalhafatosa. É algo muito grande para ela, porque ela está na depressão, não quer sair. Simplesmente ela está num lugar que ela está isolada, está no escuro. Então essa arte, um convite que você vai, vamos tomar um café na minha casa, vamos dar uma volta, é algo assim muito grande para ela. É uma proporção assim que ela não está acostumada. Então ela vai voltar, vai reativar essa vontade nela. E agora a professora Lu vai falar com vocês aí referente a essa arte. Com você, Lu. Então a gente vai fazer um mosaico e assim, o que ele falou, nossa, é importantíssimo, gente. Me fez lembrar uma coisa, né? Às vezes a gente vê alunos com problema de concentração também, sim, né? Sim. Depressivo. E o fato dele começar a trabalhar, que nem aqui no caso, são pedacinhos de azulejos que a gente quebrou, são pequenas peças, exigem concentração, de ficar ali ligado, né? E se livra também dos problemas. Aí tá eu aqui, o João já vai conversando, vai interagindo, né? É uma coisa muito gostosa, né? E assim, Lu, percebe que é uma situação que você vai construindo, né, Lu? Você vai construindo uma arte, você vai tirando algo, você vai fazendo o quê? O seu raciocínio vai ser colocado em prática novamente. Porque a pessoa com depressão, o que ela faz? Ela só pensa em morte, ela só pensa em coisa ruim, ninguém me ama, todo mundo me isolado, ninguém me quer, né? Então isso daí faz com que ela comece a interagir com o meio dela. E agora outra situação também, né? E como que a depressão ocorre? Lu, pode acontecer de seguintes formas. O ambiente pode proporcionar essa depressão. Bom, como? Meu namorado largou de mim. Meu casamento acabou. Meu filho não fala mais comigo. Perdi um cachorro. Então isso faz com que a pessoa comece a entrar naquela tristeza. E aquilo vai aumentando. Aquilo fica angustiante para ela. Sim. Aí ela para de fazer aquelas coisas que ela está fazendo. Mas é muito difícil você chegar e falar, vamos continuar, vamos fazer o seguinte. É muito fácil chegar e falar assim, vamos fazer aquilo que você já estava fazendo. Mas ela não vai aceitar, ela vai falar, eu não consigo. Aí o que acontece? A arte terapia, que entra, que é o que a Lu vai falar agora. Que é uma coisa muito pequena aos olhos de quem não tem a depressão. Sim. Todavia, é muito grande para quem tem a depressão para fazer isso. Entrando com essa arte, eu garanto para você. Ele vai fazer com que a pessoa que tem a depressão ele raciocine. Poxa, tá. E nisso você vai conversando com ele, da importância desse trabalho que ele está fazendo, da importância da vida dele, o quão importante ele é para cada um de nós, e assim vai. E ver o resultado final, né? Uma coisa que a pessoa fez, falou, poxa, eu tenho essa habilidade. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, nós estamos aqui com um aluno que é super habilidoso, João, né? Obrigado. Eu vou pedir para vocês aproximar a câmera. Você quer fazer um também, doutor? Quer fazer Por que uma não? terapia? Por que? Então tá bom. Então, aí você, no caso, você tem que... O João aqui, ó, ele transcreveu, né? O desenho ficou aqui embaixo, certo? Isso mesmo. Você quer uma cruz, pode ser? Pode. É mais simples. Ó. Aí você vai também transcrever aqui, ó. Isso. E vê que é uma coisa bem fácil, né, Lu? Fica. Não é nada difícil. Você vai fazer o quê? No caso aqui, ó, eu imprimi alguns moldes, né? O João escolheu essa flor. Sei. E a gente transcreveu aqui nessa moldura, ó. Essa é uma moldura simples, de madeira. Mas se você não tiver como comprar, você pega uma tábua, acha na rua, a gente recicla também, né? Sei. Ô Lu, faz uma pergunta pra mim. Desculpa, perdão. Responde uma coisa pra mim. A que idade ele pode começar a fazer isso? Olha, eu desde pequenininho eu faço arte, né? Eu há 3 anos, 2 anos. Na realidade, eu acho assim, a criança ele já começou a pegar um lápis na mão. Essa questão da coordenação motora fina, né? Muitas crianças não são trabalhadas.
Você vê adultos hoje que não conseguem fazer uma arte, não tem essa habilidade porque não foi trabalhado, né? Eu acho que desde pequeno já tem que trabalhar essas habilidades, né? Será que ela não foi estimulada também pelos responsáveis? Muitas vezes ela acaba não sendo estimulada, né? A gente tem muito esse problema dentro da escola. O aluno, ele não consegue, ele não quer, não porque muitas vezes ele tem a má vontade, mas sim porque ele não foi estimulado. E eu acho que essa atividade de arte, devia constar isso daí, para que o aluno entendesse a importância desse desenvolvimento dele, né? Nossa, é uma pena, né? Uma judiação. Às vezes você vê, pais, não vou comprar lápis que ele vai estragar, vai se sujar. Hoje você vê muito também, em algumas instituições, as pessoas não gostam que as crianças se sujam, né? Mas essa coisa de se sujar, gente, eu adoro. Nossa, sala de aula, até pintar a cara de aluno se possível. Sim. Bom, o aluno ele precisa ter algumas responsabilidades, o aluno precisa ser estimulado, né? E muitas vezes o pai, ele acaba comprando essa responsabilidade pelo aluno, né? Muitas vezes ele faz o quê? Ao invés de deixar o aluno, deixar o filho ter as suas responsabilidades, eu falo para meus alunos o seguinte: muitas vezes o que acontece? Ao invés de deixar o filho subir na árvore, o próprio pai coloca o filho dentro em cima da árvore. E ao descer, ele não consegue descer. Aí, ou seja, como que ele aprendeu a subir, sendo que ele não ou seja, como ele subiu, sendo que ele não sabe descer, né? Então o pai muitas vezes coloca essa responsabilidade sobre o filho, sendo que o filho não aprendeu. Muitas vezes na depressão a gente fala assim: pô, mas por que ele é desse jeito? Porque meu pai me batia, meu pai largou minha mãe, separou da minha mãe. Então, bom, é aquele negócio, a gente tem que saber lidar com situações que acontecem no nosso cotidiano, né? Agora que você passa a cola, é bem assim mesmo. Eu passo a cola aqui. Poxa. Legal, né? Bacana. Vou colocar, essas aqui são as medeiras quebradas, Vou colocar bastante pra vocês. E aí vocês vão colando. Como a gente não tinha opção de cores azulejo, gente, eu saí na rua procurando. Você pode usar por fora de uma cor e por dentro de outra. Eu imagino a professora procurando isso na rua, né? O que esse povo não vai pensar dela? Não, eu vivo pegando coisa na rua. E nunca ninguém parou você e falou assim: mas tô aqui, 50 centavos pra te ajudar? E aí eu tenho que encaixar. Olha, gente, que fantástico, Pode pôr mais cola. Você vai. Aqui? Parece que eu tô com dó, né, professora? Não tem dó não, mas precisa bastante cola. Mas aí você vai pondo mais depois. Tá. E você vai montando, né? É um trabalho muito minucioso, né? Você vai bastante. Montando. De concentração. Exatamente. Bom, isso aqui, para quem tem a depressão, é algo assim, quase que torturoso, né? Você vai, aos poucos, estimulando ela a fazer esse trabalho. No começo, ela pode dizer que ela tem dificuldade, mas aí você, para quê? Para auxiliá-la, né? Esse trabalho é uma coordenação. Você... Muito bacana. Você vai mesclando, né, professora? Você vai colocando... pode mesclando as cores, João, né? Você viu que ele mesclou, ficou legal. Nossa, eu fiz isso na faculdade, na aula de artes. Nossa, era muito legal. Legal porque assim, você juntar um monte de gente, já vai conversando, a pessoa esquece até os problemas, né? Sim. Vai rapidão. Desliga, né? A grande questão é que quem tem a depressão, ela acaba deixando de se relacionar, né? Muitas vezes ela relata: poxa, ninguém fala comigo. Na realidade, não são mais as pessoas que não se comunicam com ela, ela que deixou de se comunicar com as demais pessoas, né? O importante é que esse distúrbio, ele chama atenção nos dias atuais, que nós, hoje, estamos se isolando principalmente por causa do celular. É uma das fontes dessa depressão, porque você pega um celular, o que mais você vê são notícias ruins, notícias de problemas,
E quem tem a depressão, quanto mais tempo fica no celular, pior a situação dela. Ela só vê situação ruim, dificilmente, ou exemplo, ela termina um relacionamento. Aí ela vai ficar o quê? Entrando nesse relacionamento no Facebook para analisar o relacionamento da outra pessoa que largou dela. Então ela sofre por antecedência também, entendeu? Ela vai dando alguma ansiedade nela, ela para de fazer as coisas que ela estava acostumada a fazer. Se desliga, né? Desliga todo meio do mundo. Então, eu tava pensando sobre a vida, né? O mosaico e a vida. Esses pedacinhos, né? A vida da gente é bem assim mesmo, né? Sim, sim. Muitas pecinhas, né? Que se encaixam na vida da gente. Sim, sim. E se desencaixam às vezes, né? Mano, aqui é um trabalho, né, Lu, que você... Não é um trabalho rápido, que nem a depressão. A depressão, você não cura ela da noite pro dia. Verdade. Né? São pedaços, igual a professora falou, são pedaços, são fases. Fragmentos. Né? São situações que você vai encaixando na vida novamente da vida da pessoa. A importância dela voltar a ter aquelas atividades que ela deixou. E o pior, né? A depressão, além dela prejudicar o paciente, também prejudica muito quem tá à volta, quem tá à volta dela, a família em si. Sim. Muitas vezes a pessoa confunde o quê? Depressão, depressão, não, é frescura. Ai, já ouvi tanto isso, gente. Não é verdade? Isso daí é frescura, isso não tem nada a ver. Isso daí sabe o que é falta? Isso daí é falta uma enxada. Se você dá uma surra, melhora. Deve ser vergonha. Não é. A depressão é um caso sério. Tem casos que a pessoa comete o suicídio. Sim. Né? É muito grave. Não é frescura, não. Isso daí é uma situação muito séria. Leva-se em consideração a vida do indivíduo, né? E muitas vezes você tem a depressão, que nem a depressão pós-parto, né? Que a mulher ela não aceita a criança que nasceu, né? O recém-nascido ela não aceita, não quer. E por que não quer? Porque provavelmente ela está passando por algum momento já de dificuldade, e vem a criança e ela acha que ela não está preparada para aquilo, que ela não vai conseguir. Eu tive uma paciente que ela falou assim: eu não vou conseguir ter essa criança, não vou ter, chorava. E é o seguinte, isso pode ocasionar muito problema para a criança, né? A criança, ela está sendo estimulada já dentro do ventre da mãe, da barriga, a criança está sendo estimulada. Então, da importância de você saber lidar com a depressão. E você percebe, né? Você vai encaixando isso, você vai interagindo. Você vai concentrando em coisas que você não se concentrava mais. Nós levantamos esses reforçadores dela. O que eu deixei de fazer que eu não estou mais fazendo, né? É importante você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é por sua conta, né? Uhum. Muitas vezes você pode estimular esse paciente a querer algo, né? Como você faz isso? Você, numa psicoterapia, né? Você chama ele e fala: poxa, o que você gostava de fazer? Eu gostava de sair. Tá, e quais os motivos que não estão deixando você sair? Porque eu não tenho mais vontade. Então tá. Só que assim, a família também tem que trabalhar nesse processo. Bom, o que ela fazia? Ela saía, tá? Ela saía pra onde? Ela ia pro bar? Então tá bom, vamos fazer o seguinte. Começa a dar uma responsabilidade pra ela. Tem como você buscar uma coca? Tem como você buscar um refrigerante? Tem como você... Vem aqui, vem me ajudar. A mãe fala assim, principalmente pra mulher, né? Se for o adolescente, vem aqui me ajudar, vamos fazer coisas juntos. Olha, pode ser o mínimo, pode ser a coisa mínima, mas para ela é algo sim muito grandioso, muito grande, porque ela está saindo daquele isolamento. Ela pode ser ajudar a cortar uma cenoura, pode ajudar a ralar alguma coisa. Para ela é uma coisa muito, muito grande. Para vocês, você fala assim: mas só isso que ela fez? Será que ela está recuperando? Ela já está fazendo esse processo de recuperação. Aos poucos, né? Aos poucos. Não é fácil, viu? Não é fácil. Você sabe que... posso falar? Não? Fica à vontade. Eu vi uma história, né? No começo do ano passado... no começo do ano passado,
eu estava numa reunião pedagógica de uma outra escola que eu trabalho, e aí a nossa coordenadora, né, ela pegou e contou uma experiência, que ela estava dando aula, tudo, ela era coordenadora numa escola e professora em outro lugar. E aí, antes dela dar aula, um menino parou, ela falou assim, professora, fala comigo, eu não tô bem, eu preciso conversar, me dá atenção. Até acho que eu conto essa história, né, João? E eu preciso conversar, tal. Menina, eu preciso passar matéria, não dá pra mim conversar com você agora, tô ocupada e sinto muito. Aí passou, trocou de professor, veio a professora de artes também, não teve um minuto pra conversar com o menino, só matéria. E esse menino ficou assim, parado ali, triste, entristecido. Aí passou uma semana. Nem essa professora veio dar aula nessa escola e nem a outra, né? Aí quando chegou o dia de dar aula, foram lá, tinha um cartaz assim, bem na entrada da escola, luto. Aquele garotinho de 11 anos que pediu ajuda, ele tinha se suicidado. Você vê que lamentável? Muito bem citado por você. O que acontece? Esses cortes começa a arrancar o fio do cabelo, começa a arrancar o cabelo, você percebe que está um calor muito grande, a pessoa de blusa, manga comprida, se isolando, você percebe que dentro da escola ela não faz mais parte do grupinho, do ambiente, você vê ela. Isso são sinais que ela está lidando, que ela está gritando socorro dentro dela. Eu já estou gritando socorro, por favor, me ajudem. Né? Só que ela não consegue fazendo que as outras pessoas escutem ela, porque ela acha que ninguém está escutando ela. Sim. E o principal é a mãe e o pai saber que existe um distúrbio que chama-se depressão. Essa depressão, ela faz com que a pessoa se suicide, se mutile, se isole. Não muitas vezes a fuga dela para a depressão é a dependência química. Sim. Ela acha que o indivíduo está fazendo isso porque ele é sem vergonha, porque ele não tem vontade, porque ele é preguiçoso. Não é. A depressão faz isso. É a fuga que você tem da dor. Qual é a dor que está causando? Sempre, né, na dor que a gente chama de resposta, existe um estímulo para essa dor. Alguma coisa fez com que acontecesse esse corte, essa tentativa de suicídio, esse isolamento, alguma coisa proporcionou, esse estímulo proporcionou. Isso é resposta. E a consequência, qual é a consequência que está acontecendo isso? Essa consequência que nem a menina fala, eu me corto, quando eu me corto eu sinto prazer. Bom, esse prazer é a consequência que faz com que ela volte a se cortar novamente. Bom, foi bom para ela porque aliviou, então ela vai voltar a fazer. Até que um dia, na realidade, a depressão é que um dia ela vai fazer o seguinte, eu vou cometer o suicídio, ela vai cometer o suicídio. Na realidade, ela não quer ceifar a vida dela, ela quer parar com a dor. Ela não está insuportável viver, né? Na realidade, eu não quero tirar a minha vida, eu quero parar com a dor, essa dor que eu estou sentindo. Entendeu? Então, muitas vezes, ela não consegue lidar com essa dor. E muitas vezes a própria família não percebe isso, entendeu? Não percebe, que nem no caso desse menino, a família não percebeu, os professores não perceberam, né? Porque eu vi até um filme também sobre o suicídio de uma menina, que ela assim deu vários indícios, né? E a família foi deixando, não percebeu, aí um dia aconteceu, infelizmente, né? Sim, e assim, ó, é uma situação que é o melhor lugar que você tem para observar alguém, esse lugar é a escola. A escola você percebe se tem um TDAH, a escola você percebe se ela está sendo abusada, a escola você percebe se ela está tendo depressão, sim, a escola você percebe se tem uma bipolaridade, sim, se tem uma TDAH. Entendeu? Você percebe na escola é a maior sala de observação que você possa imaginar. E tem muito professor que fala, não, ele não tem jeito, isso daí não, ele não faz isso porque ele é sem vergonha, porque ele é assim, porque a mãe não dá atenção, porque a mãe não... Então assim, nós temos, infelizmente... Olhar além, né? Tem que ter esse olhar, né? Sem dúvida, a gente tem que ter aquela observação, tem que sair do lugar que limita a nossa visão e observar aquilo que está à nossa volta. O problema é que muitas vezes a gente olha o problema, a gente olha o que levou até esse problema, qual foram os estímulos desse problema, né? Sim, aí olha o que acontece, que nem no caso desse menino, né, que ele cometeu suicídio, ele já estava dando algumas características que ele... diárias, né? Eu
preciso de ajuda. Conversa comigo. Conversa comigo. Aí, se não está tendo atenção, ele começa a se cortar. Você não começa a arrancar o cabelo. Nossa, é muito triste, gente. Ou senão ele começa. Outra coisa que é maravilhoso, né? Quando você pega principalmente na matéria de artes, você pega um aluno e pede para ele fazer um desenho. É impressionante, professora. Eu já fiz isso. O desenho sai preto, com os olhos vermelhos, aquele negócio bem... Nossa, um menino desenhou uma nuvem preta em cima da casa dele. Eu falei, meu Deus! E você sabe que outro dia eu estava numa escola e o pessoal, os alunos tinham feito um trabalho, né, de pintura e tal, e colocaram os desenhos, todos eles, na parede. E aí eu chamei uma aluna e falei assim, aluna, dá uma olhada nesse desenho. O desenho é totalmente preto, o desenho é totalmente escuro. Eu falei assim, olha esse aluno. O desenho fala muito sobre a pessoa, né? Dá uma olhada. E realmente, ele falou assim, nossa, realmente esse aluno aqui ele é bem isolado mesmo. E você foi ver, depois a gente foi investigar esse aluno. Ele é um aluno do período noturno, que eu encaminhei ele para o atendimento de psicoterapia no posto de saúde, tá? No centro de saúde. E realmente ele estava com a depressão. Inclusive, quando a pessoa está com depressão, ele quer aceitar um mundo fora do dele. Tudo que tiver para ocasionar sofrimento, ele vai aceitar. Tem gente que aceita até o nazismo. Eu vou entrar pro pessoal do nazismo. Ele quer ter uma turma, né? Ele quer ter uma turma, ele quer fazer com que as pessoas notem ele. Então isso ele pode aceitar qualquer coisa. Aí na minha idade eu era roqueira. Uma outra situação que acontece também é aquela época que tinha lá a baleia azul. Sei. A baleia azul. Ninguém me ouve. Né? E aí, tia Lu, como que tá aí? Tá aí. Agora, você terminou sua parte? Sim. Eu vou fazer um rejunte, aí você vai passar o rejunte. Deixa eu passar pra cá, Danilo. Vou ter que... Eu Esse é um autor aqui, né? E com isso você vai interagindo. É bem legal. Bom, pra mim, eu que sou leigo desse trabalho, eu já achei que estava pronto. Que eu já achei que ficou bonito. Bom, logo eu penso o seguinte, poxa, já terminei. Meu colega sempre emprestar a cola pra mim, fazer um favor. E eu achei que já estava pronto. Já? Aqui o que a gente vai fazer? Eu comprei rejunte. Cimento. Tipo cimento, né? Aí vou pôr um pouquinho de água pra dar o ponto. Vamos ver se a gente é um bom pedreiro. O que você vai fazer? Você vai passar em cima desses buraquinhos. O certo era cobrir tudo, né? Mas você vai deixar só assim o seu? Vai cobrir tudo? Ou você vai deixar só assim? Fica bonito também. Você que sabe. Tá faltando água aí não, professor? Tá. Esse bolo aí não vai ficar bom, né? Meu Deus. Você quer cortar um pouco pra gente adiantar o trabalho? Pode ser? Pode. Corta um pouco, né? No caso, essa peça você pode cobrir ela todinha também em volta de azulejo, né? Mas a gente tá fazendo só pra vocês terem uma noção. Depois você vai tirar, você vai passar uma espátula tirando o excesso. Entendi. Sem tirar o azulejo. Será que a gente não esperou secar, né? Será que se passar a massa inteira em volta fica legal? Não, né? Bom, professor, aí é com você. Onde tem azulejo, entendeu? Aí fica... Sem precisar... Ó, o teacher virou um artista. Você vê? Isso aqui é igual uma camada de Isso é porque bolo. ele não tinha habilidade pra arte, né? É uma coisa contagiante, né? Tem quem não gosta de arte e começa a gostar. Eu tenho muita... Eu gosto muito. Entretanto, eu acredito que eu não tenho esse... Que nem eu vejo um trabalho na madeira também, que é uma coisa fantástica. Eu não tenho essa habilidade de lidar com a madeira em si, né? Mas eu acho muito bacana, que nem você vê muito trabalho com pallet, com caixa de vinho, né? Aquela caixa de madeira de vinho. Muito legal também. Deixa eu ver, ó. Aí agora você vai tirando o excesso.
usar a mão aqui, ó, pra dar uma... Você pode pegar um pouquinho de massinha e dar um acabamento aqui, ó. Sim. Então, pessoal, nós finalizamos nosso trabalho, né? Nossa arte terapia. Sim. E agradeço a presença do professor, Dr. William. É sempre uma honra para mim estar nessas atividades sobre o indivíduo, sobre o ser humano, da importância dele saber se cuidar, né? Ter esse conhecimento de cuidado. Não é só quem está doente, quem está com transtorno tem que se cuidar. A pessoa também, aquela pessoa que está bem, precisa procurar um profissional da área, um psicólogo, né? E lembrando nessa situação, né? Quem realmente sabe lidar com essas suas frustrações é o psicólogo, tá? Psicólogo, seu médico, psiquiatra. Muitas vezes a gente busca uma ajuda que não está capacitada para lidar com a sua dor. Então, o profissional capacitado, aquele capacitado que é o profissional de psicologia, o psiquiatra, o médico, esse profissional está capacitado para lidar com a sua dor. Não é o seu vizinho, não é o seu melhor amigo, muitas vezes ele pode te dar uma opinião que não seja correta, tá? Então a gente finaliza esse trabalho aqui, que é muito importante, né, que é o trabalho que a Tia Lu faz, de excelência. Parabéns pelo trabalho. Tia Lu, fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Eu que agradeço, né, gente? Sempre uma honra para mim. Então procurem sempre atividades que atraiam as suas vontades, as suas dinâmicas, né, o seu interesse. E tiver se isolado, tiver triste, tiver esse tempo de tristeza por mais de um mês, mais de 20 dias, persistir, daí procure um psicólogo. Vou deixar meu contato, tá? Eu tenho uma página também, psicólogo William Coiati, meu WhatsApp 991 666 190. Dá uma ligada, passa o zap, vamos bater um papo, conversa. Nós também fazemos um trabalho legal aqui na igreja, né? Que a gente faz um atendimento também social. Estamos disponíveis aí, manda um zap pra gente bater um papo e conversar. Tá? Então deixa esse recado aí. Boa sorte para vocês aí. Ele é um artista da alma. Precisar, estamos à sua disposição, viu? Obrigado, viu, Tia Lu? Deus abençoe. Amém. Obrigado. É nóis. João também que participou. Nosso querido aluno João, ele tá em todas, né? João Pimentinha. Muito bom, excelente trabalho, viu, João? Olha aqui, dá uma olhada aqui. Muito bom. Olha o trabalho do João, agora ele passou uma tintinha, olha que coisa linda. Muito legal. Top, hein? Parabéns.